Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Voltamos a falar de Europa nesta emissão na tarde de sexta-feira e contamos com a colaboração da doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde, doutora Ana Rita Barros. Muito boa tarde, Ana Marta. Vamos a alguns temas que estão na atualidade da União Europeia. Um deles tem a ver com as negociações do Brexit, que prosseguiram, e podemos falar numa passagem a uma segunda fase de negociações, finalmente. Finalmente, a partir de hoje, porque apesar desse consenso entre as partes, os negociadores, há que ser aprovado a nível do Conselho Europeu, que se encontra reunido hoje, sexta-feira, em Bruxelas, e que tem que aprovar o assunto da negociação por unanimidade, e esperemos que seja aprovado, porque as negociações foram até muito favoráveis à União Europeia, não é? Segundo parece. Esta passagem à segunda fase de negociações alcançou-se porque também se conseguiram acordos em várias questões que se consideravam muito importantes. Sim, em várias áreas, não é? Desde o conhecido envelope financeiro, em que o Reino Unido, tendo começado por um valor de 20 mil milhões de euros como disponibilidade, já aceitou um montante entre os 40 mil aos 45 mil milhões, não é? E alguns observadores até indicam que o Reino Unido ainda pode ir um pouco mais além, até aos 60 mil milhões. E isto porquê? Porque existem até neste momento muitos funcionários do Reino Unido que trabalham em instituições europeias e, portanto, a instituição europeia vai ter que continuar a pagar-lhes uma determinada quantia, seja a título de reforma ou outra qualquer, e, portanto, é um encargo europeu, além de todos os outros encargos inerentes à saída do Reino Unido, que agora se espera mais moderada do que aquela negociação dura que se falava até há tão pouco tempo. Ainda houve outros passos relativamente à fronteira da Irlanda, com a República da Irlanda, que era complicado, e que o Reino Unido já indicou que vai haver uma fronteira, digamos, nada dura, muito permissiva. Vamos ver como é que funciona, porque depois o mercado interno exige algumas regras dos outros países que fazem fronteira, que irá ser o caso do Reino Unido na sua saída, mas, segundo o Reino Unido, e a Primeira-Ministra indicou isso, vai haver a tal mobilidade de pessoas entre a Irlanda do Norte e a República. Também não interessa ao Reino Unido utilizar esta parte, não é? Além disso, há os direitos dos cidadãos, onde também houve um grande avanço, porque o Reino Unido até aceitou, embora numa base completamente voluntária, a intervenção em casos de contencioso do Tribunal Europeu do Luxemburgo, o que não estava, em princípio, nos aspectos de negociação. Portanto, foi um grande avanço. Uma cedência, talvez, também. Sim, em muitas partes, não é? Em muitos aspectos. Essas cedências têm a ver um pouco com uma certa fragilidade do governo do Reino Unido neste momento, não é? Exatamente, fragilidade interna e também na sua base de apoio parlamentar, e atribui-se muito também ao facto de o próprio governo de Londres manter-se graças a um partido unionista da Irlanda do Norte, que força esta questão. Além disso, nestas negociações também tiveram presentes não só as autoridades da Irlanda do Norte, foram umas negociações que duraram a madrugada inteira, não é? Não é muito típico dos britânicos negociarem, mas acho que negociaram durante a noite, e também o representante da República da Irlanda a nível do Primeiro-Ministro. Portanto, foram negociações ao mais alto nível, digamos assim. Não se esperam dificuldades na votação, que terá de ser por unanimidade e que ocorrerá hoje? Hoje, dos 27, não se esperam, porque de facto o negociador-chefe da União Europeia, o antigo comissário Michel Barnier, informou, juntamente com a Comissão, que esta segunda fase pode avançar na medida em que deixou antever que as negociações foram muito favoráveis à União, que há muita cedência do Reino Unido, até uma cedência de haver um período de transição para o Reino Unido entre a própria saída em março de 2019 e a sua situação como país externo à União Europeia, portanto 2 anos de transição, que o Reino Unido não admitia, mas que agora até admite, onde poderão ainda existir alguns consensos e algumas contribuições parte a parte, portanto não se espera. Espera-se de facto um parecer bastante favorável e uma
votação também bastante, portanto, positiva para estas matérias. Em relação à segunda fase de negociação, o que é que será negociado? Portanto, são aspectos mais de pormenor? Dentro destes aspectos mais técnicos e mais de pormenor, porque parece que não. Esta primeira fase demorou quase 1 ano e meio. São 18 meses, não é? E para a próxima fase só temos 15. São questões de pormenor que têm que ser agora, portanto, concretizadas. Portugal é um dos membros da União Europeia que ratificaram uma cooperação em matéria de defesa e segurança. Sim, muito importante também. Bastante importante, longa, porque esta matéria relativamente à segurança estava definida no Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa entrou em vigor em 1 de dezembro de 2009, há muito tempo, e o Tratado previa mesmo que os Estados-membros da União cooperassem mais estreitamente no domínio da segurança e da defesa. Nunca se concretizou. É o tal chamado, que falávamos vulgarmente, designávamos, não é os termos do Tratado, como Exército Europeu, que o Reino Unido sempre se opôs. Sempre. Portanto, agora... Mas também estamos longe da criação desse tal Exército Europeu, não? Sim. Muito longe. Muito longe. Será um princípio de uma colaboração, de uma cooperação nesta matéria muito importante, mas em que ficam fora alguns Estados, não é? Da União Europeia, são 25 que assinaram. A título de curiosidade, Portugal e a Irlanda foram os 2 primeiros a manifestar interesse de colaborar no âmbito desta ação conjunta de cooperação de defesa e de segurança, mas ficam de fora países como a Dinamarca e Malta. Veremos, porque Malta nem faz parte da NATO, mas também há países que, não fazendo parte da NATO, aceitaram esta intenção de colaborar, que é o caso da Áustria, da Finlândia, Chipre, que não são membros da NATO e que aceitaram desde logo as condições desta notificação conjunta assinada no dia 11 deste mês. Esta cooperação é de armamento? É de recursos humanos também? Humanos e também de armamento, porque o armamento parece que é extremamente diferente de Estados para Estados, e mesmo a operacionalidade do armamento exige alguma formação, de maneira que o que se pretende é juntar recursos, desenvolver armamento conjunto para o espaço europeu e ir eliminando progressivamente a existência de diverso armamento nos Estados que não são de facto comuns a este conjunto, facilitando a cooperação das forças europeias neste domínio, não é? E reforçando o orçamento. Reforçando o orçamento já para 2018, com 17 medidas específicas, são muitas, desde logo no campo da formação, desenvolvimento de capacidades e disponibilidade operacional nos domínios da defesa. Claro que isto implica custos, não é? Custos orçamentais, mas quando está em jogo uma defesa comum que melhora a disponibilidade operacional e o contributo das Forças Armadas e Forças Policiais, penso que é importante para todos nós europeus. Doutora Ana Rita Barros, o Parlamento Europeu olhou com especial atenção para aqueles portadores de deficiência. Portanto, adotou um relatório chamado Estratégia Europeia para a Deficiência, que é um instrumento que pretende criar na Europa um conjunto de medidas que eliminem as barreiras para as pessoas com deficiência. Talvez de realçar que as pessoas com deficiência não são aquelas que nasceram com deficiência ou que adquiriram ao longo da vida, mas também um conjunto de população muito envelhecida que acabam por ter algumas incapacidades derivadas à idade e à sua situação. E essas barreiras são tão comuns que até o Parlamento chama a atenção para um programa que é um programa emblemático, que é o Erasmus, que tem até projetos específicos para deficientes, mas que muitas vezes no ensino superior não permite que alunos, estudantes com deficiências tenham acesso a universidades, quer no facto das acessibilidades, quer noutros aspectos mais comuns e que não é possível integrar em um programa, e além disso tem custos adicionais e também pretende que esses alunos sejam privilegiados em termos de bolsa, para ter uma bolsa mais vantajosa nesse caso. Os dados europeus indicam que as pessoas com deficiência ou com algum problema
destes, ou então os seus familiares, é preciso ver que os familiares também são prejudicados em termos de trabalho, em termos sociais para estas causas, têm uma taxa de pobreza superior à média europeia em 70%. O que o relatório aponta é que, de facto, não existe uma política coordenada. É muito visto só no aspecto social, das prestações sociais, mas não políticas coordenadas nos diversos aspectos, desde a educação e até outras políticas europeias mais comuns para todos nós, mas que são difíceis para as pessoas. Nesse aspecto, o Parlamento, conjuntamente com a estratégia, fez uma quarta edição do chamado Parlamento dos Deficientes. Então convidou-se 600 elementos a nível europeu, desde deputados dos vários Estados até associações, pessoas com deficiência, ativistas, enfim, para estarem presentes no Parlamento Europeu em Bruxelas no início deste mês, exatamente para debater estas matérias e aprofundá-las. Outro tema tem a ver com novos instrumentos de combate à fraude e à evasão fiscal. Uma preocupação também crescente da União Europeia. Exatamente, principalmente relativamente ao IVA, que é o imposto mais europeu que nós temos, não é? E é a forma de torná-lo mais resistente à fraude e à evasão fiscal. As medidas destinam-se a suprir as lacunas existentes neste âmbito, muito relativamente à informação. Porque a informação tem que ser cada vez mais online e haver, digamos, como não há harmonização entre os países em termos de taxas, como não há também uma política fiscal comum, é preciso que os Estados-membros troquem informações e para isso vão aprofundar um gabinete chamado Eurofisc, que vai trocar informações em linha e vão ter até acesso a informações da base de dados de todos os Estados-membros, o que é muito importante na medida em que não é só as compras físicas, mas também as compras através da internet, que cada vez aumentaram mais. Neste momento, considera-se que 1 em cada 6 aquisições de um cidadão europeu, em média, é feita online. Através da portanto, internet. Aí há muita fuga. A União Europeia estima que esta fraude atinge, em termos anuais, valores superiores a 50 mil milhões de euros só em receitas de IVA. Podia ser aplicado de uma forma, enfim, muito mais proveitosa para os cidadãos e que muitas vezes este dinheiro é utilizado até por organizações criminosas e terroristas, portanto, passando ao lado das autoridades fiscais. Portanto, o que se pretende, fundamentalmente, é a partilha de informação. E há áreas prioritárias? Duas áreas bastante prioritárias. O comércio de veículos, porque muitas vezes faz-se um veículo passar no espaço europeu deste mercado único como sendo um veículo de segunda mão, só porque foi registado dias depois noutro país, no nome de outra pessoa, já é considerado um país um veículo em segunda mão, quando afinal foi adquirido num país e é completamente novo. E claro, o imposto sobre um veículo novo é completamente diferente sobre o imposto de um veículo em segunda mão. O que é que se pretende? Que esta autoridade que falámos do Eurofisc tenha acesso ao registro de veículos na base de dados do país ou dos países onde foi passando, não é? Para ver se controla desta forma. Outra questão é exatamente as importações vindas de Estados fora da União Europeia. E essa informação das importações é bastante importante, porque muitas vezes um produto, um bem qualquer, entra num país com uma taxa muito mais favorável e depois vai circulando até chegar ao país que era o destinatário final, e aí perde-se um valor enorme de imposto de IVA relativamente ao que devia ter sido cobrado no país onde ele de facto se destina. Portanto, são medidas que não são fáceis em termos fiscais. Há muitas maneiras de fugir, mas enfim, aos impostos, não é? É preciso controlar, porque será um benefício de investimentos a nível de saúde e educação para os Estados, para todos os cidadãos. Chega ao final, a 31 de dezembro, a presidência da Estónia, e vem aí uma outra presidência exercida por um outro Estado-membro, a Bulgária. São presidências rotativas do Conselho, semestrais. A Estónia e a Bulgária assumem presidência pela primeira vez, o que é importante. A Estónia, portanto, teve a sua adesão à União Europeia em 2004, a Bulgária em 2007, e exercem pela primeira vez. E com a Estónia, iniciou-se um ciclo chamado um trio de presidências.
da União Europeia, que termina dentro do prazo de 18 meses. Portanto, começou em 1 de julho de 2017 e termina a 31 de dezembro de 2018 com a Áustria. Começou com a Estónia, como dissemos, e é um conjunto de prioridades comuns, de políticas para aplicar nesse período na União Europeia. Portanto, foram acertadas? Sim, concertadas, políticas com objetivos comuns relativamente à União Europeia, que são os objetivos que nós já conhecemos, do crescimento e do emprego, mas as políticas definidas não são só para 6 meses, mas para um conjunto alargado de 3 períodos de 6 meses, são os tais 18. Estamos a terminar a nossa conversa, aliás, a última que vamos manter antes de Natal e fim de ano. Naturalmente que lhe dou para já a oportunidade de deixar aqui uma frase para reflexão e depois de despedir-se também até o próximo ano. Portanto, a frase não é desta vez atribuída a nenhum pensador europeu, mas faz parte exatamente do programa de trabalho da presidência da Estónia, como foi a primeira vez, e é exatamente um relembrar do que é a União Europeia. E no programa a Estónia inclui este pensamento: a União Europeia começou como um sonho de alguns e tornou-se na esperança de muitos. É uma frase de esperança para 2018 e aproveitamos para os nossos ouvintes para desejar as melhores felicidades e que o ano de 2018 traga tudo de bom em termos nacionais e europeus. E um Feliz Natal também para si, doutora Ana Rita Barros. E também para si, Dona Marta, e todos os nossos ouvintes. Muito obrigada. Muito obrigada.